Só porque um gerenciador de senhas é famoso não quer dizer que ele seja bom, e muito menos seguro. Por isso, reuni os 4 maiores nomes do mercado e coloquei esses gerenciadores de senhas populares frente a frente em uma comparação direta entre Bitwarden, NordPass, 1Password e LastPass, para mostrar quais realmente valem o seu tempo e o seu dinheiro. Em vez de analisar cada provedor separadamente, a comparação vai ser feita por categorias, incluindo segurança, facilidade de uso e preço. Então vamos começar pela segurança, que é sem dúvidas o fator mais importante em qualquer gerenciador de senhas. Então, será qual deles é o mais seguro? Vamos falar primeiro sobre o NordPass. Eles usam um dos métodos de criptografia mais rápidos disponíveis no mercado, o que ajuda a proteger ainda mais as informações armazenadas. Além disso, o NordPass também adota uma arquitetura de conhecimento zero, garantindo que apenas você possa ter acesso às credenciais salvas. O NordPass também oferece suporte às passkeys, que permitem fazer logins em serviços como Gmail por meio de autenticação biométrica como Face ID. Vale destacar também que até hoje o NordPass nunca sofreu nenhuma violação de dados e já passou por várias auditorias independentes de terceiros para comprovar sua segurança e transparência. Então, o NordPass acaba sendo uma excelente opção quando o assunto é segurança. Eles reúnem todas as medidas de segurança esperadas e um pouco mais. Agora, seguindo para uma análise rápida da segurança do 1Password, o provedor usa um método de criptografia mais antigo, mas que ainda é considerado uma espécie de padrão ouro no mercado. Em termos de recursos, eles oferecem medidas de segurança bastante semelhantes às do NordPass, como arquitetura de conhecimento zero, suporte às passkeys e auditorias independentes. Outro ponto importante é que o 1Password nunca sofreu violações de dados, o que é um fator essencial ao avaliar qualquer ferramenta de segurança digital. Um recurso que eu gosto bastante é o Watchtower, que reúne várias ferramentas adicionais de segurança, incluindo proteção anti-phishing. Então, se você está se perguntando aí se o 1Password é realmente confiável, saiba que a resposta é sim. Seguindo nessa visão geral de segurança, o próximo nome da lista é o Bitwarden, que se destaca por ter uma comunidade bastante ativa. Inclusive, alguns usuários do provedor participam diretamente das auditorias para garantir a segurança do serviço. Isso só é possível porque o Bitwarden é uma ferramenta de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode analisar o código em busca de falhas ou possíveis melhorias. E falando em segurança, um grande diferencial é a possibilidade de auto-hospedagem, um recurso que diferencia o Bitwarden de muitos concorrentes. Além disso, eles oferecem várias opções de autenticação em 2 fatores, para oferecer um nível de proteção ainda mais alto. Mas vale destacar que a última auditoria independente do Bitwarden foi realizada em 2024. Então, uma nova auditoria deve ser realizada em breve. Finalmente, chegamos ao último provedor na categoria de segurança, que infelizmente ficou na última posição. E eu tô falando do LastPass. O nome até faz jus ao que eles oferecem, já que faz sentido eles serem a última opção dessa lista. Falando sério agora, o LastPass sofreu não uma nem 2, mas 3 violações de dados, o que resultou num vazamento em massa de informações confidenciais dos usuários. O que piora ainda mais a situação é que a comunicação do LastPass sobre essas violações foi extremamente lenta, o que acabou comprometendo ainda mais a confiança dos usuários. Embora o LastPass utilize métodos de criptografia considerados padrão no setor, isso não foi suficiente para impedir que invasores explorassem outras vulnerabilidades do sistema. Então, para resumir, será que realmente dá para confiar no LastPass? Sinceramente, a resposta é não. Por isso, não faz muito sentido aprofundar a análise de segurança desse provedor, já que ele está bem longe de ser considerado um dos melhores gerenciadores de senhas do mercado. Então, qual é a principal conclusão do ponto de vista da segurança? Tirando o LastPass, todos os outros provedores analisados oferecem um bom nível de proteção, mas o NordPass se destaca um pouco mais devido à sua criptografia de ponta. E se você quiser testar o NordPass por conta própria, é só clicar no link que está na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela para garantir um desconto exclusivo.
Agora que já falamos sobre a segurança de cada provedor, chegou a hora de falar sobre a facilidade de uso. No geral, praticamente todos os gerenciadores de senhas são fáceis de usar. E isso fica ainda mais evidente entre as melhores opções de provedores disponíveis no mercado. Mesmo assim, existem algumas diferenças importantes a serem levadas em consideração, como a disponibilidade de recursos e o layout de cada serviço. Por exemplo, o 1Password tem uma interface sofisticada. O problema é que ela parece um pouco confusa, pelo menos à primeira vista, mesmo que não seja. Além disso, o recurso modo viagem não está disponível na versão para dispositivos móveis, apenas nas versões para desktop e navegador. Fora isso, a interface do usuário é bastante parecida em todos os dispositivos. Então, depois que você se acostumar, vai perceber que é muito mais fácil do que parece usar o 1Password. Fora que o app é super prático, e com uma única assinatura do 1Password, você consegue usar o gerenciador de senhas em um número ilimitado de dispositivos. O NordPass também é bastante fácil de usar, inclusive para quem nunca usou o gerenciador. Então não tenho muito o que falar nessa parte da análise do NordPass. A interface é intuitiva em todas as plataformas e conta com até pequenas explicações para cada recurso, o que torna a experiência acessível tanto para usuários mais experientes quanto para iniciantes. Assim como o 1Password, a interface do NordPass é praticamente idêntica em todas as plataformas, tanto no Windows quanto no Mac, algo que eu particularmente gosto bastante. Além disso, o NordPass pode ser usado em até 6 dispositivos simultaneamente, o que foi mais do que suficiente para usar o serviço em todos os meus dispositivos sem dificuldade. Gostaria de ter tantos elogios assim também para o LastPass, mas honestamente não há nada de bom para dizer. A interface do usuário parece meio desatualizada e eu tive algumas dificuldades com o recurso de preenchimento automático e também com a sincronização de credenciais entre dispositivos. Um ponto positivo é que o LastPass pode ser usado em um número ilimitado de dispositivos, mas isso acaba não importando muito, já que a sincronização das credenciais não funciona como deveria. Então, no geral, a experiência deixa bastante a desejar. Beleza, vamos voltar a falar sobre o Bitwarden. Minha experiência testando o serviço no Mac foi um pouco diferente do esperado. Eu fiquei meio confuso no começo, mas depois de acessar um site do Bitwarden, percebi que boa parte das funcionalidades do app está disponível na versão para navegador e não diretamente no aplicativo. Ainda assim, recursos importantes como salvar e gerar senhas ainda funcionam normalmente no app, então não chega a ser algo totalmente negativo. O que causa um estranhamento inicial é que a interface no navegador é menos intuitiva, enquanto no aplicativo ela é muito mais fluida e fácil de usar. Depois de testar os 4 provedores, posso afirmar com segurança que os meus preferidos foram o 1Password e o NordPass, já que ambos oferecem a experiência mais intuitiva e acessível entre todas as ferramentas. Agora, quando o assunto é funcionalidade, o ponto aqui é entender se, além dos recursos básicos que todo gerenciador de senhas oferece, existe algo que realmente faça diferença na prática. Assim como nas categorias de segurança e facilidade de uso, o LastPass infelizmente também fica atrás nesse quesito. Eles não oferecem nenhum recurso inovador e acabam se limitando às mesmas ferramentas básicas que todos os gerenciadores de senhas oferecem, como um gerador de senhas e o recurso de preenchimento automático. Ironicamente, o LastPass conta com um monitor de vazamento de dados. Considerando o histórico da ferramenta, ele faria bastante sentido se fosse aplicado ao próprio serviço. Com o Bitwarden, a história é um pouco diferente. Ele permite que os usuários façam a hospedagem por conta própria, além de oferecer recursos importantes, como acesso de emergência e cofres. Eles também contam com um recurso chamado Send, que funciona de forma semelhante a um sistema de envio de mensagens, usado para compartilhar informações com segurança. Fora esses pontos, o Bitwarden não aposta em muitos recursos extras, já que o foco principal está em oferecer os recursos essenciais de um bom gerenciador de senhas com um alto nível de segurança. E se você quiser saber mais sobre esse provedor, assista a análise completa do Bitwarden aqui no nosso canal. Mas por que não combinar as melhores medidas de segurança com uma infinidade de recursos extras? É exatamente isso que o NordPass faz. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a lista é longa, mas alguns dos meus favoritos são um verificador de integridade das senhas que avalia a força das suas credenciais,
o mascaramento de e-mail, que gera endereços de e-mail alternativos, e o suporte às passkeys. Assim como o NordPass, o 1Password também oferece uma grande variedade de recursos, mas o principal destaque, na minha opinião, é o Watchtower. Esse recurso funciona como um conjunto de ferramentas integradas, todas focadas na segurança das suas credenciais. Isso inclui medidas como a força da senha, a frequência de reutilização da mesma senha, além do monitoramento de sites que já sofreram vazamento de dados, entre outros pontos. Então, qual é a principal conclusão depois dessa análise dos recursos de cada um? O 1Password e o NordPass, mais uma vez, superam a concorrência pela quantidade de recursos que ambos oferecem. E não esquece que eu deixei um link aqui na descrição com o melhor desconto disponível para o 1Password, então corre lá se você quiser aproveitar. E para fechar, vamos falar rapidamente sobre os preços. O primeiro ponto importante que vocês precisam saber é que o NordPass, o Bitwarden e o LastPass contam com versões gratuitas, embora eles tenham algumas limitações, como o número de dispositivos permitidos. Mesmo assim, a versão gratuita desses provedores é mais do que o suficiente para ter uma boa noção de como cada serviço funciona. Agora, se você quiser ter uma experiência mais completa e sem restrições, será necessário assinar um dos planos pagos. Os planos de 24 meses oferecem um excelente custo-benefício num geral, mas o NordPass acaba se destacando por oferecer uma assinatura bem mais barata em comparação com os concorrentes. Então, depois dessa análise completa, uma coisa fica bem clara: só porque uma empresa é conhecida não significa que ela seja uma boa escolha, e o LastPass é um exemplo perfeito disso. Minha recomendação é optar por provedores mais confiáveis, como o 1Password ou o NordPass. Os dois disputam o título de melhor gerenciador de senhas do mercado, graças à combinação de transparência, auditorias independentes e um bom histórico, sem violação de dados. Se você está em busca de um provedor seguro sem muitos recursos extras, o Bitwarden também é uma boa opção, principalmente por ter uma das melhores versões gratuitas do mercado. A nossa análise de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, aproveita para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não deixe de conferir os melhores descontos na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!